essa reunião do nosso culto essa noite, de louvor, adoração ao nome de Deus. Vamos colocar em pé, os irmãos que estão pela igreja, os irmãos que estão em casa possam se curvar. Vamos orar essa noite. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos, Pai querido, por essa oportunidade que nós vamos estar concedendo, de estarmos aqui, Pai querido, para te louvar, para bendizir o teu nome. Pai querido, que esta noite, Pai querido, só possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Pai querido, a Ti. E que o Senhor, Pai querido, possa receber com cheiro de incenso suave, coisa agradável a Ti. Pai querido, nessa noite te entrego a cada um, Pai querido, que estamos aqui conosco, e aqueles que estão nos teus lares, Pai querido, podemos adorar e bendizer o nome do Senhor. Somos gratos, não do nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos juntos, louvando ao Senhor.
Vamos colocar de pé, para nós estar lendo a palavra introdutória do Senhor. Se encontra em Salmos 46. Aleluias. Salmo de número 46. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos, ó Pai querido, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai querido, essa noite, para te louvar, para bendizer o teu nome. Continua falando conosco, ó Pai querido, essa noite, através dos louvores entoados, através da tua palavra lida e através das oportunidades. Já somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, a nossa primeira oportunidade vai estar com a nossa irmã Jussara, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou deixar para a nossa meditação, irmãos, o Salmo 62. Porque dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentiras. Pesados em balanças, esses juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes já ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade de não ter.
uma palavra de oração para eu compartilhar com a igreja. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Exato, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, portanto, com este feito, deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem também. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor perdoou a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falavam, porém não dara ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais ia seguir. Viu, porém, Davi e seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão na mão, e comeu. E disseram seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste com o pão? E disse-lhe ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria ele? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 24 diz: Então consolou outra vez a Estela, sua mulher, e entrou a ela, e deitou-se com ela, e ela não a reconhecia, e deu-lhe o nome, e falou o nome, e o Senhor o amou. Não. Nós louvamos ao Senhor pela palavra do Senhor. Eu sempre, nas minhas oportunidades, na minha oração, sempre falo com o Senhor. Louvamos ao Senhor pela palavra do Senhor, que não nos deixa errar de caminho, louvado seja Deus. E essa palavra, nós vemos a aflição de um pai clamando por um filho que estava doente. Sabemos que esse filho foi gerado, no pecado de Davi. Mas é interessante que Deus, aqui no versículo 13, foi o primeiro versículo que eu li, Deus perdoou o pecado de Davi. Mas ele havia dito que a criança ia morrer, Mas isso não foi bastante para Davi deixar de orar. Porque dizia Davi: pode ser que o Senhor se compadeça de mim, E aí Davi orou, jejuou pela criança, e fez Davi clamando ao Senhor, intercedendo
Mas eu costumo dizer que a oração universal, todo mundo comenta ela, a oração do Pai Nosso, tem nome específico, né, na oração, para fazer a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus vai ser contrária à minha, mas a gente precisa entender que a vontade de Deus ela é o melhor, e aquilo que Deus faz é perfeito. Então é interessante que o servo do Senhor, Davi, era um pecador, sim, pecou contra o Senhor, sim, reconheceu o seu pecado, recebeu perdão, sim, conhecia o Senhor dele, como nós conhecemos o nosso Deus, mas ele não foi atendido naquilo que ele pedia ao Senhor. E isso não fez ele se revoltar contra Deus, mas levou ele a aceitar aquilo que Deus, o que era a vontade de Deus, e ele adorou o Senhor, ele continuou adorando o Senhor. O que a gente precisa aprender, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós não adoramos ao Senhor pelo que Ele faz por nós. Nós não servimos ao Senhor pelo que Ele faz por nós. Nós servimos ao Senhor porque Ele é Deus. E o que Ele faz perfeitamente. E quando a vontade de Deus é contrária a nós, nós precisamos entender que aquilo que Deus faz é perfeito, é o melhor. E precisamos continuar adorando o Senhor, servindo ao Senhor. Sabemos que nesse período, muitos têm perdido as vidas, né? Muitos têm perdido seus familiares. Irmãos, servos do Senhor não morrem. Servos do Senhor vivem eternamente. E é interessante que a igreja do Senhor, a pregação da igreja do Senhor é essa, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas se um ente querido nosso morre, vai no nome de Jesus, aí a gente deixa de adorar o Senhor. Que é o que a gente vê acontecer. Mas Davi não. O filho dele morreu. Ele orava pelo filho enquanto o filho estava vivo. O filho dele morreu. E depois que o filho dele morreu, que ele viu, ele percebeu, né, que havia ali uma conversa baixa para ele não ouvir, ele percebeu que o filho dele havia morrido. Ele continuou prostrado, chorando, porque o filho morreu? Não, ele se levantou, trocou de roupa, se ungiu, comeu, entrou na casa do Senhor e adorou. Nós precisamos, como igreja do Senhor, nesses dias, mostrar ao mundo que nós somos servos do Senhor, independente daquilo que o Senhor nos faça. Pareça bom ou pareça ruim, é só diante dos nossos olhos, porque o que o Senhor faz é bom, é perfeito. Eu quero terminar aqui em Romanos, louvado seja Deus, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, o versículo 7 e 8 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se a igreja do Senhor, ela é do Senhor, ela tem que estar preparada para viver adorando ao Senhor ou para morrer adorando ao Senhor. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos permitir que o inimigo das nossas almas lance sobre nós o medo de encontrarmos com o nosso Senhor. Só Ele quer nos impedir isso. Eu ainda digo em casa que alguma coisa errada tem. Se eu peguei Covid e eu não morri, Senhor, tem que ter conta de mim. Porque se o Senhor não me recolheu, eu ainda preciso melhorar. Eu ainda preciso consertar alguma coisa. Eu ainda preciso ficar por aqui. Porque, irmãos, a gente precisa entender isso. Se nós vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Porque somos do Senhor. A igreja do Senhor, ela é do Senhor. Então, a vontade do Senhor, ela tem que prevalecer na igreja do Senhor. Porque senão, irmão, nós nos tornamos comuns. Como as pessoas que não conhecem o Senhor. Como as pessoas que
nós compreendemos o nosso Deus e aceitamos a vontade do nosso Deus. Porque assim como Davi, adoramos ao Senhor, não pelo que ele faz, mas porque ele é. Glória a Deus, oportunidade, não Jesus. Aleluia. A Ana Regina falou que agora, ela deu uma confirmação no meu coração, que ontem eu ia a Leopoldina, estava conversando com um colega meu, um amigo meu, e dizendo para ele que a igreja hoje vive cheia de crentes turistas. No meu entendimento, crente turista é aquele que vai à igreja a passeio e quer tudo de bom da parte de Deus, mas não quer servir ao Senhor, não quer nada. E às vezes o entendimento tem que ser esse. Mesmo que a vontade do Senhor não nos agrade, é a melhor vontade que tem que ter. E nós temos que entender isso. E o que a irmã Regina falou. Às vezes, quando o Senhor prepara algo que não é da nossa vontade, questionamos Deus. Nós vimos na palavra do Senhor, quando o Senhor preparou tudo para o rei Ezequias, o que aconteceu? Ele não quis. Mas depois, o que aconteceu com ele? Era a melhor vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor seja perfeita em nossas vidas. É uma carta com a oportunidade de nós. Então, que isso
nós também, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas ainda não conhecemos ao Senhor. E ainda não entendemos que nós somos igreja e o Consolador está dentro de nós. E hoje em dia nós somos uma igreja ambulante para pregarmos aonde quer que estivermos, entendendo que Jesus está conosco, que o Espírito Santo está conosco e que nós passamos a ser igreja. Então nós precisamos entender o que o Senhor nos fala. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Posso montar uma oportunidade? Fora a porta, nós ficamos juntos nessa recolhimento. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu ocupado quero estar, e na vida do meu Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor.
Soberano Deus, querido Pai, mais uma vez graça te damos, ó Pai querido, por estar falando conosco, nas orações aqui feitas, ó Pai querido, nos louvores entoados, ó Pai querido, pelas palavras lidas, ó Pai querido, e nessa noite também, Pai querido, venho te apresentar os dízimos e ofertas alçadas em tua casa. Que a cada dia, ó Pai querido, só possa multiplicar, ó Pai querido, no celeiro, na despensa, ó Pai querido, dos teus filhos, dando, ó Pai querido, e nós trazemos em forma de gratidão ao Senhor, o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem nos abençoado. Multiplique a cada dia, ó Pai querido. Mais uma vez, ó Pai querido, eu te peço que continue falando conosco, através da tua palavra, através do teu filho, nosso irmão Neemias, trazendo a palavra essa noite, ó Pai querido, ela possa entrar nos nossos corações e encontrar guarida, ó Pai querido, e possa sairmos daqui, ó Pai querido, cheio da tua palavra, meditando, ó Pai querido, não somente agora, mas durante a noite, ó Pai querido, e se nos permitir. Pai querido, seja conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, convido os irmãos a abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Aleluia. Na versão Almeida, revista e corrigida, diz: a suprema excelência da caridade. E na versão King James diz simplesmente o amor. Glória a Deus. Assim diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje é um dia muito intrigante para a igreja do Brasil, para a nossa igreja, para a igreja cristã, porque parece que nós estamos sempre passando por alguma dificuldade, não é verdade? Semana passada tivemos uma maior, nossa, a gente ficou super feliz. A maior felicidade do crente é saber que pode cultuar o Senhor. Aí, pronto, agora o ministro deu a sentença de que a gente pode louvar o Senhor na casa do Senhor. Agora vem os outros ministros e falam: não, ninguém vai louvar Deus, não. Vai fechar as igrejas. A gente não sabe o que fazer. O que a gente tem de entender é que muitas das vezes a gente coloca a nossa vontade na mão dos homens, o nosso querer nas mãos dos homens. Muitas vezes a gente se perde em meio a tanta coisa que a gente gostaria de fazer, que a gente acaba não fazendo de tudo. E a gente pega tudo para fazer e faz mal feito. Então, quando a gente tem a oportunidade de louvar a Deus, é bom que a gente pegue e faça bem feito, fazendo bom proveito de cada minuto, cada segundo que tivermos na nossa casa, na casa de Deus. Estou falando isso apenas como introdução à palavra, porque quando a gente fala de amor, a gente logo interpreta como sendo um sentimento puramente humano.
O amor é humano também. É um sentimento, obrigado, é um sentimento tão agradável quanto difícil de entender. Mas é o nosso jeito de amar que é difícil de entender, porque o jeito de Deus nos amar é impossível entender. E aí o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre o que é o amor, e a gente vai lendo e se perdendo no que ele está querendo dizer. A gente fala, não, está difícil até aqui. E aí ele continua apertando, até que num determinado momento ele diz, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí eu falo, peraí, mas eu sou ansioso, então eu não espero nada. Eu tenho fé, mas a minha fé precisa de uma ajudinha de Deus. Ou então, tudo sofre. Nossa, mas, poxa, Deus, deixa eu sofrer muito não. A gente é assim mesmo. Tudo suporta. Será que a gente suporta mesmo? Será que a gente suporta? Quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte, olha, vocês têm todos os dons, mas vocês estão esquecendo do principal. E nós hoje estamos aqui reunidos, e você que em casa também nos assiste hoje, nós estamos aqui reunidos não para falar do amor, mas para entender um pouco, ou tentar entender um pouco do que é esse amor que Paulo está nos ensinando, porque o amor de Deus a gente não consegue entender. O irmão Júnior acabou de cantar um hino que diz, mesmo sendo assim, falho, pecador, e a gente pode completar, falho, pecador, egoísta, mesquinho, a gente é tanta coisa que a gente mesmo não gosta de imaginar que somos, mas Deus nos amou de tal forma que Ele mandou Cristo morrer por nós. A gente vê o próprio Deus encarnado morrendo por cada um de nós. Que tipo de amor é esse? E aí Paulo vira e fala, olha, imitem a Cristo. Mas como que eu vou imitar a Cristo? Aí Paulo fala, assim como eu. Ele diz que se tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, muitas vezes a gente se apega ao conhecimento humano. A gente está esperando a vacina chegar um tempão, aí chega a vacina, e aí todas as vacinas que chegam, cada vez que a gente imagina, essa vai, aparece um problema com ela. Aí, não, mas agora saiu uma boa, aí, lá para fora já proibiram essa aí. A gente se apega ao que o homem pode fazer. Óbvio que se o Senhor Deus deu sabedoria para o homem, nós temos que acreditar, vai dar certo, o homem vai conseguir chegar lá, se for da vontade de Deus, irmãos, porque Deus não, de maneira alguma, entrega o seu galardão para ninguém, o seu louvor, a sua honra para ninguém, mas a gente espera que as coisas deem certo. Mas aí Paulo diz, olha, se eu tivesse toda a sabedoria, sem amor, nada adiantaria ter tudo isso. E a gente vê tanta falta de amor nos dias de hoje. A gente vê tanta gente gananciosa, ganhando com essa doença, infelizmente. É claro, a gente já ouve isso há tanto tempo, mas nesses dias ficou tão claro, tão evidente, tão na cara da gente, o quanto o homem pode ser mesquinho, que agora a gente está começando até a se acostumar. Ouvi falar que em tal lugar assim, fulano fechou as igrejas e tal, as pessoas foram pedir comida e ele mandou prender todo mundo. Isso a gente já não se choca mais com isso. E infelizmente a gente já não se choca com isso. Aí a gente vê no versículo 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e me entregasse para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Como eu estava dizendo agora, a gente vê o homem fazendo exatamente o contrário disso. Se fazendo isso sem amor nada adianta, o homem que está fazendo o contrário já está longe do amor. E o que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que ser luz para ele. Mas como é que eu estou sendo luz? Nesse mundo de trevas em que a gente vive, como viver sendo luz? Como nos transformar em luz? Como viver sendo sal da terra e luz do mundo para um mundo que não quis receber o seu Criador em pessoa, Cristo Jesus? Aquele, segundo
o apóstolo João, quando escreve, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas o homem não quis esse Deus. O homem falou: não, eu vou procurar outra coisa. E tem procurado até hoje. E quando você resolve: eu vou buscar o meu Deus, o homem arruma um jeito de te falar: não, não vai não. Aí aparecem novelas, aparecem séries, aparecem filmes, e a gente vai falando: não vou hoje porque é final do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Cruzeiro e Flamengo, é final do Campeonato Brasileiro, eu tenho que ver esse jogo. Aí, poxa, um jogo desse eu vou ficar em casa para ver. Por quê? Porque o inimigo, ele usa todas as artimanhas possíveis para nos afastar do verdadeiro amor que há em Cristo Jesus. No versículo 4 diz: a caridade é sofredora, o amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aí a gente pode pegar o amor é sofredor e pensar: eu sou sofredor, eu sofro com o meu próximo, com o meu irmão, eu sofro com o que o meu irmão está passando. A benignidade, ela nada mais é do que um atributo da bondade, do amor. Eu tenho sido benigno para com as pessoas, eu tenho tentado fazer o bem para com as pessoas. Não é invejosa. Irmãos, a inveja, ela é um câncer nos dias de hoje. A gente vê tanta gente crescendo e ficando cada vez mais. E aí a gente, nossa, eu queria ter pelo menos um pouquinho daquilo. Isso, quando começa a crescer dentro da gente, é o primeiro passo para que a gente se afaste completamente de Deus. Porque aí a gente está querendo ter o que o outro tem. E a inveja, ela é o princípio de todos os males, se nós pararmos para pensar. Quando Eva pega o fruto, ela pega porque ela ouviu da serpente: se comeres, serás igual a Deus. Eu estou conjecturando, mas imagine a cabeça de Eva. Poxa, já pensou eu tendo todo esse poder? Claro que é conjectura, mas se foi inveja que ela sentiu naquele momento para ser igual a Deus, ou se ela se lhe foi passada uma perna boa, não interessa. A inveja no coração do homem mata tudo o que ele poderia ter de bom e o transforma em tudo que ele não precisaria ser jamais. Portanto, se o amor não sente inveja, nós não podemos de jeito algum sentir inveja. De nada, de ninguém. Por mais difícil que nos pareça, não podemos. Porque nós sabemos que amor é apenas dos atributos de Deus. Ele é amor. Não é apenas um atributo, é um atributo da pessoa de Deus. Ele é amor. E se eu sinto inveja, portanto, o amor não vive em mim, eu não tenho mesmo Deus. Passando para o versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Buscar os meus interesses. Muitas vezes é o que nós fazemos no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. A gente começa a pensar: o que eu posso fazer? Até o bem hoje, quando se faz, busca-se interesses. A gente vê aí um monte de gente postando vídeos e aí a gente vendo, a gente até chora de tão bonito que é o vídeo. No final, a gente se depara com o seguinte: o cara postou na internet para mostrar para todo mundo. Ele está ganhando o que com isso? Visualização, like e tal, mas também dinheiro, enfim, mas não importa. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer... A mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz. Se eu estou dando alguma coisa para alguém, entre eu e essa pessoa. Mas nós queremos ganhar alguma coisa. Porque o nosso eu está sempre com fome demais. Eu quero ser, eu quero ter, eu quero. Isso nos afasta do amor. Isso faz com que o amor que há em nós seja cada dia mais escasso, mais fraco, mais aguado. E daqui a pouco nós não sentimos mais amor.
Nosso sentimento para com o próximo passa a ser simplesmente de coleguismo, ou de, eu conheço, é da minha igreja. Como é que é o nome dele? Eu sei que o apelido dele é Lipe, o nome dele é... não lembro não. Eu não vou lembrar nem quem é que senta do meu lado na igreja. Porque o amor é ralo. Eu deixo ele chegar desse jeito. Versículo 6 diz: não folga com a injustiça, mas com a verdade. O amor é justo, Deus é justo. Portanto, se a injustiça habita no lugar onde eu trabalho, ou mesmo em mim, irmãos, eu tenho um sério problema. Eu estou em sérios apuros se a injustiça faz parte da minha vida, ou da vida de alguém que esteja ao meu lado. Eu tenho que fazer com que isso suma da minha frente, porque eu sendo o canal de bênçãos de Deus, ou eu sendo o vaso usado por Deus, ou eu sendo simplesmente o servo de Deus, eu não posso conviver com a injustiça. E nós aprendemos a conviver com a injustiça porque sabemos que o mundo é injusto, as pessoas são injustas. Quantas vezes a gente olha na televisão e vê pregadores e mais pregadores falando: não, faz o seguinte, dê o seu Isaac. Aí a pessoa vai lá e dá tudo que tem. Dê o seu Isaac, a pessoa se sacrifica. Ok, aí aquela pessoa passa o resto do ano passando fome, e os pastores cada vez mais e mais ricos e ricos. Irmãos, esse é o problema. O amor está faltando nos púlpitos. Graças a Deus, nós temos aqui exemplo de homens e mulheres que trabalham o amor dia após dia. Mas quantos púlpitos hoje têm sido maculados? Irmãos, isso é uma coisa muito séria, isso é muito grave. É muito grave porque aqui em cima deveria, pelo menos, ser um lugar de responsabilidade. E nós não vemos pessoas tão responsáveis mais hoje em dia nos púlpitos pregando. Os pastores hoje se tornaram a maioria, infelizmente, não é uma minoria, é uma maioria grande, uma grande maioria dos pastores hoje se tornou vendilhões. Se Cristo voltasse hoje, ele entraria em muitos templos com aquele mesmo azorrague, se eu não me engano, aquele chicote, e jogaria tudo para o chão novamente. Eu creio nisso. Mas a injustiça não pode fazer parte da minha vida. Eu não posso ver a injustiça e ficar calado, porque senão eu estou sendo conivente. Tiago já nos diz isso: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então eu não posso permitir que isso aconteça. O amor nunca falha. O amor nunca falha. No versículo 8, depois a gente volta no 7. O amor nunca falha. Irmãos, se nós achamos que amamos o nosso irmão, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ok. O que eu tenho para mim, meu próximo tem que ter, porque senão eu não posso estar feliz com isso. Mas se as coisas estão assim, meu próximo está passando fome, mas depois eu vejo o que eu posso fazer por ele, eu vou orar por ele, eu vou orar pelo meu próximo. Aí a gente vai, estava comentando com a irmã Kátia um dia desses, a gente vai ver os nossos irmãos espíritas indo levar comida para o pobre, aí começa a fazer frio, os espíritas começam a levar cobertores para quem mora na rua. Mas e as igrejas evangélicas? As igrejas evangélicas estão se fechando cada vez mais. A última vez que houve algum tempo atrás, não é a última vez não. Houve uma vez em que houve uma reunião de pastores para saber o que fazer quando estavam querendo fechar as igrejas. A maioria dos pastores disse: deixa fechar, não vamos correr riscos. Ok, então vamos fechar. Quanto tempo nós vamos ficar fechados? E olha o tempo que nós ficamos fechados. Porque o amor esfriou. O púlpito já não fala mais de pecado, o púlpito já não fala mais. Eu não amo o próximo a ponto de querer que ele vá para o céu. Eu quero ir para o céu, então eu estou aqui, eu estou garantindo a minha passagem para o céu. Isso não é amor, isso é falta de amor. E eu corro sério risco de ficar sentado nesse banco e quando Cristo voltar, esse banco me levar para o inferno. Porque sem o amor, Paulo está dizendo que nada disso importa.
Sem Deus, nada importa, porque Ele é amor. Voltando então para o versículo 7, tudo sofre, o amor sofre. A gente tem um exemplo claro de sofrimento, acho que todo mundo aqui sabe, um sofrimento terrível que Cristo passou por nós. Irmãos, para que Ele passou por aquele sofrimento? 33 anos de idade, um jovem, robusto, forte, mas que passava dia e noite orando e ensinando, e orando e ensinando, mas o que ele mais fazia era orar e ensinar. E as pessoas ficavam com fome, e olha que interessante, vamos falar de amor novamente, as pessoas com fome, aí chegam os discípulos, Senhor, despede a multidão para que eles vão embora. Ele vira e fala, deem comida a eles. Ele não fala, me dá comida para eu dar para eles também, não, deem comida a eles. Aí eles falam, mas a gente não tem como. Recolhe o que você tiver aí. Aí eles recolhem lá os 5 pães e os 2 peixes, e a gente conhece essa história. Cristo se preocupa primeiro com o próximo. Tanto que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas ele estava fazendo aquilo não porque ele precisava, ele estava fazendo isso porque você e eu precisávamos. Nós precisávamos que ele passasse por esse sofrimento, porque o amor que há em Cristo Jesus é o que nos livra da fornalha de fogo ardente, do inferno para todo sempre. Se não fosse esse amor, nada do que ele fez teria sentido nenhum. Se eu fizesse, Paulo já diz aqui, se eu tivesse amor, se eu me entregasse, se eu entregasse meu corpo para ser queimado, sem o amor, nada aproveitaria, isso de nada aproveitaria. Então Cristo, quando sofreu por mim e por ti, foi por amor, mas um amor que nós não conseguiremos jamais entender, até que Ele nos ensine frente a frente. E eu aguardo por isso ansiosamente. Tudo crê, e esse crer aqui, não é simplesmente acreditar no que o outro fala, não. É acreditar que tudo o que o Senhor faz, tudo que o Senhor dá para o meu irmão, tudo que o Senhor me dá para levar para o meu irmão, tudo é possível. Se o Senhor falou, vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer, porque Ele falou. O amor que eu vivo, esse amor de Cristo que vem sobre a minha vida, me faz acreditar naquilo que a Bíblia me ensina, naquilo que eu ouço e sei que a Bíblia diz. O amor, ele começa a agir na minha fé antes mesmo de eu imaginar que eu tenho fé. Porque a fé, a esperança e o amor são importantíssimos, mas o amor é muito mais importante do que a fé e a esperança. E algo que nós devemos entender é que o amor, como nós estamos lendo aqui, o amor não é simplesmente um sentimento que eu sinto pelo meu irmão. A gente, quando fala em amor, a gente pensa em filmes, a gente pensa, inclusive em novelas, muitas das vezes, a gente pensa no sentimento de coletividade. Não, eu amo todos os meus irmãos. Esse é um amor muito bonito. Mas o amor de que nós estamos falando aqui é algo que de Deus vem a nós, para que nós nos amemos verdadeiramente, porque sem o amor de Deus em nossas vidas, nada disso vai existir. Ainda no versículo 7, tudo espera. O amor tudo espera. O amor não é ansioso. O amor não quer tudo a seu tempo. Muitas das vezes nós somos assim. Deus, eu estou pedindo há tanto tempo e o Senhor não me deu. Senhor, meu Deus, eu preciso e o Senhor não me dá. E eu peço e Deus não deu. Gente, eu não tenho que pedir, esperar. Delivery do Senhor chegando para mim. Não é assim. O tempo de Deus é muito mais precioso do que o meu tempo. Mas é o tempo de Deus que determina a minha bênção. Não eu determino a bênção de Deus sobre a minha vida no meu tempo. O amor de Deus para com você, o amor de Deus para comigo, não determina simplesmente que eu vou vencer. Ele determina que eu já venci através da morte de Cristo na cruz. Porque eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Olha que lindo isso. Mas sem esse amor de Cristo,
sem esse amor que não é ansioso, esse amor que sabe esperar o tempo certo de todas as coisas, eu nada seria. Ainda, tudo suporta. Quantas vezes, irmãos, nós não reclamamos porque alguma coisa está dando errado? Ah, não, eu estava esperando, sei lá, eu estava esperando a carona, fulano de tal falou que ia passar aqui 7h15, já são 7h16, não, perdão, são 7h14, fulano não chegou ainda, 7h14, aí o fulano nem passa, porque eu já saí, já peguei o ônibus, fulano chega às 7h15 lá, eu já peguei o ônibus, há muito tempo, e eu fico ali angustiado, com raiva do irmão. Por quê? Primeiro porque eu fui ansioso, como eu estava falando antes, e agora porque eu não suporto, eu não dou suporte a que essa pessoa faça algo por mim. Eu quero do meu jeito, e ponto final. Isso não é certo. Eu querer do meu jeito é eu dizer para Deus, Deus, não está bom. Deus, não é assim que eu quero. E quando eu digo para Deus que não está bom, eu estou dizendo para Ele que eu sei algo que Ele não sabe. Irmãos, é muito difícil entender o amor de Deus, porque o amor que nós sentimos uns pelos outros, se a gente já acha difícil, marido e mulher dentro de casa, irmãos, marido e mulher dentro de casa, será que é difícil um relacionamento de um homem e de uma mulher durante anos dentro de casa? É difícil, certamente que sim, né? Mas agora imagina então, você ter esse amor que você sente pela sua mulher, pelos seus filhos, você sentir esse mesmo amor coletivamente por todas as pessoas que você conhece. Eu estou falando do amor fraterno. Esse amor, essa vontade de abraçar, essa vontade de estar junto. Quando é que a gente tem esse amor por quem a gente não conhece? Jamais. Mas deveríamos, porque é o que a Bíblia está me ensinando aqui. Eu tenho que... O amor, o que o amor quer? O amor quer algo que não seja para si, mas seja para o outro. E a gente já não faz mais isso há muito tempo. A gente não quer nada para o outro, não. A gente quer para nós mesmos. Nós somos egoístas por natureza. Nós nascemos no egoísmo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. O amor que eu sinto hoje não é o amor que Deus me ensinou, não. No caso de eu estar no mundo, gente, pelo amor de Deus. Hoje, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu vivo do amor de Deus, no amor de Deus e pelo amor de Deus. Sem isso, nós não estaríamos aqui sequer. E aí, no finalzinho, lá no versículos 9 e 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Em parte a gente talvez conheça o que é amor. Em parte talvez a gente entenda o que é o amor. Em parte talvez as escrituras, o conhecimento, a sabedoria humana faça com que a gente compreenda o que é o amor. Em parte. Porque é muito mais profundo do que nós saibamos, do que nós possamos julgar. Vamos tentar ver uma pessoa que tenha amado alguém e Mahatma Gandhi, um homem que queria sempre o bem do próximo. Não se sabe muito da vida dele, mas o pouco que se sabe é que ele fez até greve de fome para que o seu povo fosse livre. Olha que legal. Se a gente for pegar outras pessoas, tem a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que largou sua vida, se tornou freira e foi para a Índia e começou a fazer o bem ali sem olhar a quem. Lindo o que ela fez também. Mas de que adianta isso? Se a morte de Cristo na cruz não tivesse acontecido. Fazer o bem não é simplesmente, eu preciso ajudar as pessoas. É eu fazer por um motivo. Esse não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. O amor que nós hoje estamos tentando entender um pouco, é o amor que nos torna diferentes desse mundo. É o amor que nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e vivo está. Estamos falando do único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aquele que é o caminho, a verdade, a vida
aquele que João Batista, como eu disse agora há pouco, João Batista, ele já dizia que eu não sou digno de sequer atar as sandálias dos pés desse homem. E ele vem e fala: não, João, me batiza, João. O amor é isso, é você dizer para o outro: eu não sou maior do que você, mas você sabendo que é infinitamente maior que o outro. Jesus Cristo sabia: João, você não é nada perto de mim, João. Mas ele não falou isso, ele falou: João, faz isso acontecer. É a ordem do meu Pai, vamos fazer isso acontecer. Jesus Cristo chega para Pedro, aquele que vai traí-lo, e fala: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem nada comigo, Pedro. Ele se ajoelha para lavar os pés do discípulo. Se ele estivesse lavando os pés de todos ali, ele teria lavado inclusive o de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Irmãos, se nós pararmos para pensar, o amor é algo que nós não conseguiremos compreender jamais. Mas em parte, como aqui diz no versículo 9, em parte conhecemos e em parte profetizamos. A gente diz o que é o amor, sim. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando o verdadeiro amor vier a nós, quando Cristo verdadeiramente voltar para cada um de nós, aí esse amor que a gente não compreende ou compreende em parte, preciso mais dele, porque eu vou viver em, no e para o amor. Irmãos, finalizando, eu queria apenas dizer para os irmãos que muitas das vezes nós temos que fazer escolhas, tomar decisões na nossa vida, e aí a primeira coisa que a gente pensa é: o que será que eu vou ganhar com isso? Irmão, qualquer decisão que você faça, pense: o que será que podemos, eu e meu próximo, ganhar com isso? Porque se eu pensar só em mim, primeiro, eu não vou estar vivendo o amor, e segundo, eu vou estar fugindo de um monte de ensinamentos que o Senhor Jesus vai ter me dado. Então, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, que eu coloque: Senhor, me ajuda a pensar nisso aqui. O que eu posso fazer com isso aqui? Para ajudar alguém, ou ainda que seja para que eu, sendo ajudado, alguém também possa usufruir disso. Muitas vezes uma carona, irmãos, faz muita diferença na vida de alguém. O pastor que o diga, né? Mas muitas vezes uma carona faz muita diferença na vida de alguém. Uma pessoa que não pode vir à igreja, e aí o pastor fala: não, eu vou e te pego. Muitas vezes um aperto de mão, muitas vezes um abraço. A pessoa está com a vida amargurada e vem alguém dar aquele abraço apertado: paz do Senhor, meu irmão. E nesses dias a gente nem isso pode fazer, dar um abraço no irmão. Mas que a gente possa saber que há alguém que quer nos abraçar o tempo todo. E que se a gente está de joelhos na cama orando, a gente sente esse abraço. E esse abraço apertado que o nosso Pai nos dá, irmãos, esse abraço carinhoso que a gente pode sentir de joelhos no chão, é o que nos faz viver todos os dias. E muitas vezes a gente não sente esse abraço, porque a gente não quer nem falar com ele. A gente está tão cansado que a gente dorme. Por isso o amor nos some, porque a gente não sabe nem buscar aquele que é o verdadeiro amor. Que o Espírito Santo de Deus possa completar aquilo que de alguma forma eu não consegui falar, mas que a palavra de Deus possa encontrar guarida nos corações de cada um de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estamos felizes nesta noite por estarmos reunidos na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Também os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, unidos no só propósito, diante do Senhor, sabendo que a cada dia das nossas vidas, nós devemos entender, reconhecer que nós somos mais dependentes dEle. Sabe, os tempos às vezes são sombrios, os tempos às vezes são difíceis, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Como disse Jó, lá no capítulo 42, né, quando ele
vai dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa. Ele diz: Tu podes todas as coisas, todas. E nenhum dos Teus pensamentos, dos Teus propósitos podem ser impedidos. Por isso nós dependemos dEle. E é bom dependermos dEle, porque nós dependemos daquele que pode todas as coisas. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que, como dizia aqui irmão Neemias, que possamos amar, mas possamos desfrutar do amor de Deus. Você quer aprender a amar? Desfrute do amor de Deus, porque nós nos sentiremos constrangidos também a amar, quando nós começamos a desfrutar do amor de Deus em nossa vida. Um amor que nós não merecemos, né? Porque Jesus nos ama. Eu não sei te explicar. Tem até o louvor, né? Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Eu não sei. Porque se eu fosse Ele, eu não me amaria, né? Eu ia procurar amar alguém melhor. Mas, de fato, nós não prestamos. Mas Ele nos ama, né? Como foi cantado aqui nesta noite, né? E eu costumo dizer, eu ouvi e costumo dizer: Jesus nos ama, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. E Ele nos ama, aleluias. Ele nos ama, e nós podemos desfrutar deste amor todos os dias. Desfrute deste amor. Você não merece mesmo não, nem eu, mas Ele nos ama, então desfrute, é graça, né? Favor imerecido. Desfrute deste amor. Que Deus assim continue nos abençoando a igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, agradecendo o Senhor. Esta noite, uma alegria, né? Poder receber nossa irmã Dulce aqui mais uma vez. Jesus continue abençoando a serva do Senhor. E uma grata surpresa, né? E alegria, nosso irmão Rafael, né? Estava ali conversando um pouco, né? E falando do amor de Jesus, né, irmão Rafael? Né? Uma alegria poder tê-los aqui nesta noite, e que o Senhor continue abençoando as vossas vidas, amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor que venha nos levar em paz aos nossos lares, e também que continue abençoando a vida dos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelas mídias sociais. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite nós queremos te louvar, te agradecer por este tão glorioso privilégio que é de estarmos reunidos na Tua casa, oferecendo o nosso culto a Ti. Também, ó Pai, os nossos irmãos que através das mídias sociais cultuam ao Senhor juntamente conosco. Senhor, unidos neste propósito de adorarmos o Senhor, de louvarmos o Teu nome, de sermos agradecidos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. O desejo do nosso coração nesta noite é que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor venha receber nesta noite o culto que nós estamos prestando a Ti, ó Pai. É para Ti, Senhor, porque somente o Senhor é digno de louvor, de adoração, de nós nos rendermos diante da Tua presença. Agora, Pai, nós queremos Te pedir, continue abençoando a Tua igreja, a cada um dos Teus servos, a cada uma das Tuas servas, que a Tua graça, que a Tua misericórdia permaneça sobre as nossas vidas. Nesta noite, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te pedir que o desejo do coração de cada um dos Teus filhos e filhas, segundo o Teu bom propósito e a Tua boa vontade, se cumpra na vida dos Teus servos, pois Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Portanto, Senhor, nesta noite te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, aos nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Também, Senhor, continue abençoando os Teus filhos, que a Tua graça e que a Tua bênção permaneça sobre os Teus servos. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós a Te oramos e somos agradecidos. Amém
e amém, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Está terminado, vamos na paz do Senhor.